bem-vindo a mais um vlog. O vlog de hoje vai ser de um único dia. Eu pretendia gravar a semana mais uma vez, como eu costumo fazer, mas foi uma semana bem corrida, não consegui parar pra gravar. Então, hoje é sexta-feira e eu falei, ok, vou fazer um vlog mostrando só a rotina deste dia. Então é o que teremos, e hoje eu quero muito focar em ler um pouquinho mais dos livros que eu estou lendo, porque, enfim, nos últimos dias, ainda que eu tenha lido, acho que eu consegui ler bem até, considerando o tanto de coisa que eu fiz, eu quero focar hoje nas pequenas pausas que eu tenho ao longo do dia, pegar pra ler, porque no geral o que eu fico fazendo? Pegando o celular, e aí fico mexendo ali de forma aleatória no celular até a próxima tarefa que eu tenho que fazer. Mas hoje eu queria ler nessas pausas. Hoje eu tenho mentorias para fazer, então eu tenho 15 minutos de uma mentoria para outra, e entre as mentorias da manhã para tarde eu tenho 1 hora de pausa. Então tem bastante coisa assim para fazer ao longo do dia, mas essas pausas assim são ótimos momentos para focar ali, ler um pouquinho, ler algumas páginas, é isso que eu quero tentar fazer. E eu tô com esses 3 livros aqui, quase 3 calhamaços, né? Que são as leituras que eu estou focada no momento. Inclusive, coloquei de volta na estante os outros livros que eu tinha planejado para ler em outubro. Se você viu o vídeo de planejamento de outubro, você viu que eu fui um pouco ousada na minha pilha. Mas eu tô focada nesses 3 livros aqui, que são 3 leituras interessantíssimas. Eu fico o tempo todo pensando, meu Deus, qual que eu leio agora? Porque todas são muito boas, eu quero muito saber o que tá acontecendo nas histórias. Mas, enfim, vou tentar me dividir hoje para ler um pouquinho de cada uma delas e depois comentar o que eu tô achando dessas leituras. O primeiro aqui, então, é o História do Novo Sobrenome, que é o 2º livro da tetralogia napolitana da Elena Ferrante. Eu tô aqui na página 54 e eu sinto que tem um tempão que eu tô na mesma página. Mas eu quero muito avançar, eu acho que eu preciso sair dessas primeiras páginas para ficar mais envolvida ali na história, porque eu tô curiosa. Tô indignada já com as coisas que aconteceram com a personagem e quero continuar para saber qual vai ser o rumo, né, que vão ter essas 2 personagens aqui. Mas enfim, ainda tô bem no início. Essa aqui eu acho que é a que eu tô mais focada essa semana, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Tô lendo aí, acompanhando a leitura coletiva da Mel Ferraz, do Literaturice. Eu tô tentando acompanhar a meta, já tô atrasada aqui. Acho que falta... Eu tô atrasada o quê? Duas metas, eu acho. 2 dias, assim, de meta. Mas o que eu precisava ler pra finalizar a semana certinho era esse trechinho aqui. Mas vai ser tranquilo, porque, assim, a meta é de segunda a sexta, então eu tenho um final de semana pra correr atrás do prejuízo. Então acho que vai ser super tranquilo, mesmo que eu não finalize hoje mesmo, na sexta, pegar o prazo certinho aí no final de semana. Mas enfim, vou tentar ler o máximo que eu puder dessa meta aqui. Tô amando esse livro, depois falo mais sobre ele. E por fim, o livro Christine Lavransdatter, que é da 3ª ganhadora do Nobel de Literatura. Tô aqui, acho que na mesma vibe do livro da Elena Ferrante. Tô no início, preciso avançar mais pra ficar mais empolgada, porque parece que as primeiras páginas de todos os livros, assim, né, ainda que a gente esteja gostando, sabe quando você ainda precisa pegar o ritmo ali da leitura pra realmente ser envolvido ali na história? Eu sinto que eu tô muito assim aqui nesse livro também, mas já tô gostando bastante. Aqui tem ainda o plus, o desafio aí de ser em inglês, né? E aí eu acabo criando uma resistência maior pra voltar pra leitura, porque além de pegar o ritmo da história em si, pegar esse ritmo de estar lendo numa outra língua, e é uma escrita, assim, né, que tem, às vezes, uns termos muito específicos, muito... os nomes, né, que a autora é norueguesa, só os nomes já são muito difíceis de ler. E daí, enfim, tem uma escrita mais... um nível de inglês mais avançado também. Então acaba sendo um desafio, assim, essa leitura. Mas estou gostando, estou focando nessas 3 leituras no momento. Inclusive, eu acho que não vou terminar nenhuma delas, né? Dos 2 calhamaços, no caso, ainda esse mês. Mas também sinto que eu não quero pegar outras leituras até avançar mais nisso aqui, sabe? Então, minha ideia é pegar um novo livro só quando eu terminar o livro da Elena Ferrante. Aí eu finalizando ele, eu incluo mais um, porque senão eu vou embananar aqui muitos livros, vou ficar, enfim, com muita coisa. Ainda que sejam só 3, são 3 livros gigantescos, né? Então,
vou focar nessas leituras aqui. Agora vou entrar na mentoria, assim que eu tiver uma pausa, vou ler um pouquinho e depois volto pra comentar mais sobre essas leituras. Das minhas alunas faltou na mentoria, então aproveitei para pegar a leitura do Christine Lavransdatter. E aí o que eu fiz? Reli. Ao invés de avançar na leitura, voltei para fazer uma leitura mais... enfim, só passando o olho assim, pegando alguns pontos importantes, porque eu não tava marcando esse livro. E daí li uma página aqui a mais que eu falei, nossa, quero marcar. E daí eu me sinto mal em começar a marcar um livro a partir de um ponto sem ter marcado o resto. Então eu voltei e fui marcando outros pontos. Foi até bom pra dar uma relembrada na história, porque eu tô deixando esse livro de lado já tem um tempinho. Então foi bom porque refrescou algumas coisas aqui. E agora sim vou dar continuidade. E o bom de ler os dois calhamaços ao mesmo tempo é que um vira apoio do outro. Então quando eu quero marcar do lado de cá ou quando eu quero ler aqui, fica aqui. Os dois são do mesmo tamanhozinho, então ficou ótimo. Vou ler mais um pouquinho desse aqui, mas depois eu quero tentar focar, ler mais um pouquinho de Um Defeito de Cor, pra ver se eu bato a meta de ontem, que eu tô atrasada. Mas é isso, eu tava fazendo agora, ajeitando o almoço pra já ficar pronto. Então, enquanto não chegar a hora da próxima mentoria, eu vou ler mais um pouquinho. Inclusive, nesse momento, estamos aqui com 1.976 inscritos. Falta pouquíssimo para bater a meta dos 2.000. Tô muito feliz que o canal tem crescido ultimamente. Então, aproveito para deixar aqui um agradecimento a todo mundo que acompanha, que assiste, que tá aí curtindo os vídeos também, porque isso tem ajudado bastante a mostrar aí para mais pessoas. Foi muito bom ter relido essas primeiras páginas, porque eu realmente tinha esquecido de algumas coisas que tinham acontecido. Então, reli, marquei bem ali alguns detalhes. Esse aqui é um romance histórico, né? Um livro, uma história que se passa na Noruega, no século XIV. Então, ali 1300 e alguma coisa. Então temos esse período aqui de Idade Média e vai acompanhar essa história da personagem principal, que é a Christie. Então pode ser visto também como um romance de formação. E nessas primeiras páginas, a autora está destacando aqui alguns acontecimentos importantes na vida dela em diferentes fases, né? Então, quando ela tinha 7 anos, que foi a primeira vez que ela saiu da cidade, da vila onde eles moravam ali, foi ver as montanhas, e ela fica impressionada com o quão grande é o mundo. Nesse mesmo momento, né, ela tem um encontro ali com uma mulher desconhecida, que depois é dita como uma anã. Parece ter alguma coisa meio mágica, fantasiosa, uma lenda ali a respeito dessa mulher, mas foi uma coisa muito marcante ali. E depois tem essa outra viagem que ela faz, acompanhada do pai ali, que ela tem contato com um padre. Daí a gente também tem uma coisa, um desenvolvimento muito legal aqui sobre essa questão da religião, né? Ela tem contato com um padre ali que é um pouco diferente do padre que ela conhece da região dela. Eles têm algumas conversas interessantes ali que ela não entende nada que ele tá falando, mas são conversas muito boas. Dá pra ver que ela é uma criança muito curiosa, né? Muito aventureira, né? Ela quer sempre fazer essas viagens com o pai, conhecer outros lugares.
E tá sempre muito observando, ela é muito observadora também, né? Ela tá sempre observando ali os pais, a forma como eles reagem com algumas coisas. Ela, por exemplo, destaca em vários momentos que a mãe parece ser muito diferente de outras mulheres, né? E a mãe é uma personagem muito interessante. Logo no início que a gente entende um pouquinho do contexto dela, né? Ela foi uma mulher que perdeu vários filhos, né? Ela teve vários abortos ali, ela sofre muito com isso. E as pessoas julgam muito ela por causa disso, né? Eles ficam meio tipo, ela tem tantas outras coisas, né? Em comparação com outras mulheres, ela é tão feliz, ela tem terra pra morar, ela tem um marido, ela tem filho, ela tem uma filha viva, né? Ela tem o que comer, enfim. Então as pessoas julgavam muito ela por ter sofrido tanto com isso, né? O que é um absurdo, né? Mas enfim, é uma personagem, é uma mulher aqui, né? Que tá sendo bem interessante de entender, tô bem curiosa pra saber mais sobre ela. Na parte que eu tô aqui na história, ela teve uma outra filha, essa filha sofreu um acidente, e daí eles chamam pra ajudar ali a cuidar dela essa outra mulher que é considerada uma bruxa. Enfim, tem todo esse julgamento de todo mundo ali, porque aparentemente ela fez um pacto ali pra conseguir casar com o atual marido dela. E, enfim, ela é conhecida como essa mulher que é uma bruxa, mas... E nunca é chamada, né? Ninguém quer ter contato com ela. Mas a menina tá ali num estado... tá tão machucada, enfim, ninguém sabe muito o que fazer. O padre, que é também considerado ali o médico da região, diz que ela não tem salvação, que, enfim... só se acontecer um milagre, e daí ela pede pra chamar essa bruxa, que é outra personagem também super interessante. Enfim, ela chega aqui e a gente vê que claramente é uma mulher super inteligente, sabe se posicionar, sabe lidar com as pessoas, se relacionar muito bem ali, né? E provavelmente por isso que ela é considerada uma bruxa, né? Porque, enfim, qualquer mulher nessa época que se igualasse ali no quesito conhecimento, né, em relação aos homens, era vista como uma bruxa, que soubesse qualquer coisa a mais ali, né? Ela também tem muito conhecimento de ervas, né? Essas coisas todas pra ajudar ali com machucados, etc. E, enfim, tô gostando bastante de conhecer essa personagem também. Ela também teve conversas muito interessantes com a protagonista. Então essas trocas, esses diálogos aqui são incríveis. E uma coisa que eu tô curiosa pra entender aqui do livro é o quão fantasioso ele vai ser, assim. Já foram citados, a gente tem aí nessa personagem da bruxa, que eu acho que tá muito nesse lugar desse papel da mulher, né, de como que a autora tá trazendo isso aqui, mas já foram citados outras criaturas, né, falaram de elfos, falaram de troll, goblins, enfim, que eu acho que são personagens que fazem parte da mitologia nórdica, não conheço tanto, mas... acredito que fazem parte também. Então tô curiosa pra saber até onde isso vai realmente fazer parte da história, ou se isso vai ser só citado como lenda ali mesmo, né? Folclore, essas coisas que eles escutam, que até então foi só assim, né? Não teve esses personagens ali de forma alguma. Então ainda tô na dúvida de como que isso vai ser, mas é um romance histórico, né? É um dos romances históricos mais aclamados aí da literatura da Noruega, né? Tanto é que a autora foi vencedora do Nobel de Literatura. Então, enfim, tô gostando bastante dessa leitura. Eu tô querendo chegar aqui, pelo menos, na segunda parte do livro, que seria até a página 95. Então, acho que eu vou tentar focar mais um pouquinho nessa leitura aqui antes de passar para a próxima e chegar nessa segunda parte. Esse livrão aqui é a trilogia completa, né? Então, são 3 livros. Vou lembrar agora quais são os nomes de cada um deles, até porque tá em inglês, teria que traduzir para contar para vocês. Mas são os 3 livros juntos aqui, né? Então, talvez eu consiga terminar o primeiro em outubro, né? Quem sabe? Volto mais tarde para contar, fazer atualizações aí das outras 2 leituras e o que eu tiver avançado aqui. Para encerrar o dia, agora já são 8h17, já estou de banho tomado, de pijama, já fiz o meu pedido no iFood do dia, estou esperando o Rafa voltar da academia pra gente sentar no sofá e assistir Casamento às Cegas, pra finalizar o dia, sexta-feira. Mas vamos lá, atualizações. Eu tinha comentado antes que eu ia tentar focar mais nessa leitura aqui, né, mas não li.
Eu acabei resolvendo ler o outro e eu parei aqui na página 62. E aí a meta que eu tinha comentado, eu vou tentar ler no final de semana. Então eu quero fazer isso para avançar nessa leitura aqui também. Daí entre as mentorias da tarde, eu peguei para ler Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu toda vez quero falar Ana Martins Marques. É esse? Eu sempre confundo o nome. Inclusive, teve um stories, eu acho, que eu falei o nome dela errado. Ninguém corrigiu, mas eu falei errado. Ana Maria Gonçalves, enfim. Li a meta de Um Defeito de Cor, que na verdade era a meta de quarta. Eu achei que era a meta de ontem, mas eu ainda tava na meta de quarta, então ficou faltando a meta de quinta e sexta pra finalizar. Mas dá pra finalizar no final de semana, também vou fazer isso. Eu acho que cada meta deve ter umas 30 páginas, mais ou menos. Então, 60 páginas, dá pra ler aí, né? No sábado e no domingo. Então, tá tranquilo, acho que tô em dia com essa meta. Vou aproveitar no final de semana pra também ouvir o podcast da Mel, que ela faz ali comentários das leituras, né? Eu ainda não ouvi nenhum dos episódios, mas vou tentar fazer isso no final de semana também. Mas assistir as lives, né? Com os comentários ali, tanto do início quanto o meio da leitura, que foi ontem. Ontem ou antes de ontem, não me lembro agora. E é muito bom, né? Ler em conjunto, ouvir outras percepções, ouvir outras impressões de leitura para complementar a experiência, enfim. E tem sido tão bom ler esse livro. Eu, primeiro, tô surpresa com o quão fácil é ler. Assim, é uma leitura muito fluida, sabe? Você pega e fica, assim, super envolvido ali. Tô gostando muito da forma como a autora tá contando a história. Ela tem aqui uma característica que me lembra muito a escrita da Isabel Allende, que é de ficar contando detalhes da história que vão acontecer no futuro, pra você já saber alguma coisa ali. Então, assim, ela tá numa situação e ela fala, lembro de tal coisa que acontece. Enfim, tô conseguindo pensar em um exemplo sem citar um exemplo direto, né? Mas ela cita detalhes do futuro, assim, sabe? Sobre, sei lá, o destino de personagens, sobre o que a personagem faz, né? A protagonista faz em algum outro momento do futuro, sabe? Então, isso foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu li A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Assim que a autora faz de uma forma um pouco diferente aqui, mas ela também traz esse recurso narrativo aqui, né? E é bem interessante, porque, enfim, deixa a gente curioso, né? Pra saber, beleza, como que isso vai acontecer, né? Ou o que vai acontecer até chegar nesse momento, nesse detalhe que ela conta ali. Então, isso é uma coisa bem interessante aqui. E, assim, é um livro muito pesado, tem cenas de violência, assim, muito pesadas mesmo, do tipo que, assim, você precisa dar uma pausa, assim, na leitura, sabe? Sabe? Uma pausa, uma respirada antes de continuar. Tem cenas assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tô achando o livro muito bonito, assim, tem cenas muito bonitas também. As descrições que acontecem aqui são muito bonitas. Não falei da sinopse do livro, né? Mas aqui a gente vai acompanhar a história dessa protagonista, que é a Kendé. Eu não tenho certeza como é que pronuncia o nome dela, mas ela é uma menina aqui no início da história, né? Uma menina africana que vai ser levada aí como escrava pra cá, vai ser trazida, né, como escrava pra cá, pro Brasil. E a gente acompanha essa história. Então, ali no início, ela fala da vida dela na África, com a mãe, com a avó, os irmãos. A gente entende tudo ali que aconteceu, né, pra chegar nesse momento dela dela vir ali, né, pro Brasil. E, nossa, inclusive a descrição dessa travessia, gente, é um negócio angustiante, assim, sabe? A autora consegue trazer ali uns detalhes sobre isso que, nossa, assim, muito pesado. Mas muito importante, sabe? Eu acho que esse é um outro aspecto que eu tô curtindo muito no livro também, né? De perceber essa importância histórica aqui do que ela tá trazendo, né? Que é descrever detalhes ali sobre essa parte da história que a gente conhece, às vezes, de uma forma muito superficial, né? Então, ela faz isso aqui de uma forma bem intensa. Então, a gente acompanha essa travessia, essa chegada no Brasil, e eu acho que a partir desse momento, assim,
Não só, acho que antes já dá pra ver alguns aspectos muito bonitos ali da narrativa, da forma como a personagem olha pra certas coisas, sabe? E pensando que nesse início da narrativa ela ainda é uma criança, né? Então a gente tem esse olhar infantil mesmo ali, né? Pra algumas coisas que são pesadas, horríveis, assim, que acontecem com ela, mas que nessa fase talvez não se apresentam, parece que não tem essa dimensão que pra gente tem, sabe? Enfim, é contado de uma forma diferente ali, eu acho que quem leu vai me entender. E nesse momento que ela chega no Brasil, também traz descrições muito bonitas, assim, a forma como ela vê a cidade, quando ela chega na ilha ali, né, e vê tudo ali, faz essa comparação também com o que ela vivia ali na África. Enfim, achei muito bonito toda essa parte. E toda a história, né, é muito interessante, assim, tô gostando bastante. Eu tô aqui agora na página 242 e, assim, já aconteceu muita coisa mesmo. Tô curiosa pra entender, assim, qual vai ser o destino dessa personagem. Já sei de alguns spoilers, assim, por ter lido algumas coisas sobre o livro, eu acabei descobrindo algumas coisas do que é que vai acontecer com ela, né, a partir desse ponto aqui da história. Mas não me importo tanto com isso também, porque, enfim, quero descobrir como que isso vai acontecer, né, que é um pouco de outros detalhes que a autora traz aqui na história também. Mas, enfim, amando esse livro. Gente, eu só tô lendo livros muito bons. Eu tô amando o livro da Christian, eu tô amando o Defeito de Cor. E agora a próxima leitura, que eu também tô gostando bastante, eu consegui ler também um pouquinho depois que eu finalizei o dia de trabalho. Eu parei pra ler esse daqui, cheguei na página 84 e assim, é um livro muito bom também, né? Aqui eu fico assim, gente, esse livro aqui me causa sentimentos revoltosos, assim, eu fico indignada com o rumo que a história toma a partir do final ali de Amiga Genial, pro que acontece com a Lila ali no final e pro que vem acontecer aqui, porque eu fico, meu Deus, eu queria tanto que essa personagem tivesse tido outro destino, eu queria tanto que a história fosse outra coisa, sabe? Eu fico com esse sentimento, mas ao mesmo tempo gosto muito de tudo que acontece aqui. Não gosto de tudo que acontece, eu fico muito irritada com muita coisa que acontece aqui, na verdade, com muitos personagens, assim, que, nossa, que raiva que dá às vezes. Mas eu gosto muito de como a autora trabalha todas essas relações, principalmente das duas protagonistas aqui, né, que são grandes amigas, mas ao mesmo tempo tem muitos conflitos ali, né, tem sentimentos muito difíceis de lidar, a inveja, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que dá pra ver ali desde o início do livro, né, de uma pra outra, e enfim, como que elas lidam com isso, né, com esses sentimentos. Enfim, dá pra pensar muita coisa nesse livro aqui também. Eu tô... É isso, eu sinto... Eu não sei explicar, mas eu sinto muito essa raiva quando eu começo a ler, de pensar que a história poderia ser outra, e não é. Não que não seja boa, mas assim, sabe quando você tá tão envolvido na história dos personagens que você fica tipo, meu Deus, eu queria tanto que você fosse feliz, que você tivesse outro destino, sabe? É muito esse sentimento, assim. E, enfim, gosto muito da narrativa, gosto muito de todos esses sentimentos que a autora trabalha aqui nas relações, né? Esse amor, esse ódio, essa inveja, esses desentendimentos todos que acontecem entre os personagens, tudo isso dentro desse esquema ali, né? Que tá muito pautado na hierarquia social desses personagens, né, desse lugar que eles vivem, que, enfim, é muito violento, é muito regrado ali, né, no sentido da sociedade mesmo, de ter essas regras, e, enfim, tô gostando, acho que vou curtir muito conhecer mais dessas personagens aqui, acompanhar o restante da história. E é isso, tô lendo 3 livros incríveis, incríveis. Quero muito avançar nessas leituras. São 3 leituras que eu tô fazendo com mais calma, assim, né? Tô marcando, tô riscando. Então, enfim, tô me envolvendo bastante nesses livros. Mas é isso.
podemos encerrar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí este dia com essas 3 leituras, com um pouquinho, né, dessas 3 leituras, mas acho que deu pra comentar bastante coisa, porque eu já tava aí, já tinha avançado um pouco, né, em todas elas. E, bom, é isso. Eu desejo boas leituras pra você. Se você tá assistindo no sábado, no dia que foi postado, desejo um bom final de semana por aí. Espero que você se inscreva se ainda não for inscrito, curta esse vídeo se você tiver gostado, isso ajuda muito para que o YouTube mostre, né, o conteúdo para mais pessoas, e espero que você assista os próximos vídeos também. É isso, ficamos por aqui, tchauzinho, até a próxima.